Olá para todos, bem-vindos aí de volta. Espero que vocês tenham tido aí um período de recesso tranquilos. Nós voltamos aí a tratar de história, então retomamos aí de onde paramos. Nós estávamos lá no continente europeu, só que dessa vez nós não voltamos para a Inglaterra. Enquanto a Inglaterra passava pela Revolução Industrial, nós vamos nos deslocar até a França nesse século XVIII, tá bom? Isso tem uma característica bem simples. Nós vamos falar da França porque nós começaremos a falar da Revolução Francesa. E a Revolução Francesa é uma revolução com características diferentes do que foi a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, nós vimos que é um conjunto de transformações. A Revolução Francesa não, é uma guerra civil, uma guerra interna, dentro da própria França. Então, nós vamos ter franceses lutando contra franceses. E essa revolução, ela não começa de um dia para o outro, porque alguém levantou de manhã entediado e pensou assim, vamos fazer uma revolta. Não, ela é fruto de anos de problemas. A Revolução Francesa, ela é fruto de anos de abusos e de descontentamentos. Então, por isso, o nosso primeiro tópico é a caracterização dessa França pré-revolucionária. Então, o que aconteceu na França que nós vamos ter uma revolução começando aí no ano de 1789. Então, nós temos que entender o seguinte, que a França, nesse período, ela era uma monarquia absolutista, isto é, ela tinha um rei, e esse rei mandava em tudo, ele não dividia poderes com ninguém, então valia a vontade desse rei, que era o Luís XVI. Esse Luís XVI é neto de um outro rei chamado Luís XIV, que chegou a dizer que o Estado, isto é, o país, sou eu. Quer dizer, eles eram a personificação do país. O país existe porque eu existo. Tão absolutista eles eram, tá? Então, o Luís XVI era bem neto do avô dele e pensava da mesma forma. A sociedade francesa, por outro lado, tinha uma divisão diferente da nossa sociedade. Na nossa sociedade, o que determina a posição de cada um é o poder econômico. Então, uma pessoa extremamente rica que venha a perder tudo, ela se torna pobre. Então, ela cai dentro dessa sociedade. Da mesma forma que uma pessoa extremamente pobre que ganhe na Mega Sena sozinha, ela ascende, isto é, imediatamente ela muda de posição. Na França daquele período, não. Ela era dividida em estamentos, então não existia mobilidade, não tem como você ficar trocando de posição dentro dessa sociedade, tá? Então, eram estamentos fixos. Então, no primeiro estamento ou primeiro estado, nós tínhamos os membros do clero, os membros da igreja, bispos, arcebispos, padres, por aí vai. No segundo estamento, ou segundo estado, os membros da nobreza. Então, todo mundo que tinha título, que fazia parte da aristocracia. Então, duques, condes, viscondes, marqueses, faziam parte da corte, né? Então, eles também eram pessoas que eram vistas de forma diferenciada. E no terceiro estado, todo mundo que não é membro do clero e nem membro da aristocracia, não é membro da nobreza, está no terceiro estado. Então, nós tínhamos lá banqueiros, burgueses, que eram comerciantes, alguns muito ricos até, só que não adiantava ter muito dinheiro. Se você não tinha um título, você pertencia ao terceiro estado. Então, nós tínhamos camponeses, nós tínhamos artesãos. Então, todo mundo que não faz parte do clero ou da nobreza faz parte do terceiro estado. E aí, a gente vai observar que isso só já era um problema, já seria motivo para uma revolta, embora não tenha sido isso que gerou a revolução. O clero representava apenas 1% da população. A nobreza representava 2% da população. E o clero e a nobreza tinham acesso às melhores terras,
aos melhores cargos, aos melhores salários, entendam aí, ao prestígio, vários privilégios e não pagavam impostos. O terceiro estado tinha que trabalhar e sustentar todo o luxo, os altos salários e todos os privilégios do primeiro e segundo estados, porque era só o terceiro estado, composto lá pelo povo e a burguesia, e aí entra nessa tabelinha aí até os chamados sans-culottes. Sans-culottes é sem culottes, isto é, as calças curtas que eram utilizadas geralmente pela população mais pobre da França. Então, eram eles que arcavam com todas as obrigações e todos os impostos, tá? Complementando aí, então nós temos o clero e a nobreza como privilegiados e o terceiro estado como não privilegiados. Lembrando que o terceiro estado, ele representa 97% da população francesa. Então, é quase que a totalidade, né? Os privilegiados são só 3% dessa população. E esses 97% trabalhavam e mesmo com todos os impostos que pagavam, quase não davam conta de sustentar. Tamanho era o luxo da corte francesa, beleza? Mas por que então, se a situação já era essa, por que eles não se revoltavam? Porque a população ainda tinha uma esperança de que as coisas fossem melhorar. Enquanto o povo acha, hoje está ruim, mas amanhã vai ser melhor, as pessoas não se animam a partir para nada muito radical. E foi assim na França também. Então, enquanto eles acreditavam que as coisas pudessem um dia ser transformadas, eles não se revoltaram. Só que a França mergulha numa gravíssima crise. Alguns fatores geraram essa crise que acabará sendo o estopim, isto é, o fato que vai dar origem à Revolução. A França se envolveu em vários conflitos a partir de 1770. Então, nós vamos ter lá, primeiro, a Guerra dos Sete Anos, que foi de 1756 até 1763. Então, a França passa 7 anos lutando contra a Inglaterra e depois ela perde essa guerra, o que gerou muitas dívidas, porque toda guerra envolve muitas despesas. Depois, em 1776, as 13 colônias da América do Norte que pertenciam à Inglaterra resolvem se tornar independentes. Como a França tem lá uma rixa, quer se vingar da Inglaterra, a França resolve ajudar essas colônias. Então, acaba ajudando também nas batalhas entre as 13 colônias, que depois viriam a ser os Estados Unidos, contra a metrópole inglesa. Então, mais despesas, tá? A partir também de 1770, nós vamos ter outros fatores sendo acrescentados a isso. Uma gravíssima seca faz com que as colheitas diminuam muito e começa a faltar comida. Se falta comida, você precisa ter dinheiro para importar, isto é, para comprar de outros países que não tenham passado pelo mesmo problema. E a França não tem esse dinheiro. Por quê? Porque era muito luxo. Tudo que entrava em arrecadação era utilizado para comprar, sim, comida e muitas outras coisas, mas para o primeiro e segundo estados. Então, você não tem recursos dentro do país para importar alimentos para a população em geral. Então, tudo isso faz com que a população comece a se conscientizar. Peraí, eu estou trabalhando muito, pagando um monte de impostos e estou passando fome. Quer dizer que se eu não me revoltar, eu vou morrer de fome. Se eu me revoltar, eu posso morrer na luta? Posso. Mas pelo menos eu morrerei lutando, tentando mudar essa situação, tá? Então, a população começa a reivindicar do rei uma posição. O que vai ser feito para que a gente tenha o que comer, já que trabalhamos tanto? O rei é pego de surpresa, mas a população do terceiro estado não tira isso do nada, vamos para a luta, do nada. Eles já tinha chegado na França um conjunto de ideias que
surgiram na Inglaterra, mas que ganharam destaque da França pelo contexto em que eles viviam, que eram as chamadas ideias iluministas. O que dizia lá o iluminismo? O iluminismo dizia que havia 3 ideais que deveriam ser garantidos: a liberdade, a igualdade e a fraternidade. E na França, nenhum deles estava sendo garantido, tá? As pessoas não tinham liberdade, trabalhavam de sol a sol para garantir aí, o pagamento dos impostos. Havia uma desigualdade e não igualdade. Por quê? Porque nós tínhamos uma minoria de privilegiados que não pagavam impostos e viviam no luxo, uma grande maioria que pagavam tudo e que agora não tinham quase o que comer. E também não existia fraternidade, porque o primeiro e o segundo estado não estavam nem aí para o pessoal do terceiro estado. Então, baseados nesses ideais iluministas, é que eles vão pressionar o rei, dizendo que tinha que se garantir pelo menos esses 3 ideais para a população e que era de vital importância garantir a sobrevivência das pessoas que estavam trabalhando e que agora não tinham comida. O rei, então, resolve convocar, em 1788, a Assembleia dos Estados Gerais. O que era a Assembleia dos Estados Gerais? Era uma reunião da qual participariam representantes, deputados escolhidos dentro dos 3 estados. Então, nós teríamos lá do primeiro estado, do segundo estado e do terceiro estado. O rei consultou diversos economistas quais seria, então, a saída para essa crise econômica francesa. E todos eles tinham dito a mesma coisa: olha, o terceiro estado já está pagando tudo o que pode, não tem como aumentar os impostos. Então, é ideal que se passe a cobrar daqueles que não pagam, passe-se a cobrar impostos do primeiro e do segundo estado. Só que o rei não queria fazer isso. Então, ele convoca a Assembleia e isso será colocado em discussão. Isso vai para uma votação. O terceiro estado ficou animadíssimo. Eles acharam, agora a gente vai conseguir mudar alguma coisa, mesmo porque, deem uma olhadinha aí no quadro em vermelho. O primeiro estado tinha lá 291 representantes. O segundo estado tinha 270 representantes. E o terceiro estado tinha 578 representantes. Se nós somarmos aí os representantes do primeiro e do segundo estado, eu coloquei para vocês a soma aí, tá aí do lado esquerdo, ó. Somando-se os 291 do primeiro estado com os 270 do segundo estado, nós temos 561 representantes, que ainda são uma quantidade, representam uma quantidade menor do que o número de representantes do terceiro estado. Então, o terceiro estado ficou animadíssimo. Nós vamos votar e vamos aprovar que o primeiro e o segundo estado passem a pagar impostos. Só que quando eles chegaram lá, foi explicado a eles que a votação não era por representante, era por segmento, por estado. O primeiro estado tinha direito a 1 voto, o segundo estado tinha direito a 1 voto e o terceiro estado tinha direito a 1 voto. Como que essa votação ia terminar? 2 contra 1. É óbvio que o primeiro estado ia votar que não queria pagar impostos, que o segundo estado ia votar que não queria pagar impostos e o terceiro estado seria voto vencido. Então, o terceiro estado passa a reivindicar que os votos fossem por representantes, para que alguma coisa pudesse mudar. Quando eles começam a querer mudar o sistema de votação, o rei Luís XVI diz o seguinte: olha, já que vocês não aceitam participar seguindo as regras, então pode todo mundo ir embora para casa, porque não vai ter mais votação. A Assembleia está dissolvida. Só que o terceiro estado se recusou. Eles disseram: olha, é assim, nós chegamos até aqui e não iremos para casa. A partir desse momento, se não há mais a Assembleia dos Estados Gerais, nós nos proclamamos representantes de uma Assembleia Nacional Constituinte, isto é, nós escreveremos uma Constituição, um conjunto de leis que passarão então a reger a França. O rei fica completamente
abalado, sem saber o que fazer. Chama soldados e pede que os soldados cerquem o prédio da Assembleia. Mas a população do lado de fora não vai permitir que isso termine assim. Começam então um levante popular. É o início da Revolução Francesa. Nós, na próxima aula, vamos falar com mais detalhes como que isso exatamente começa. Mas até aqui é para vocês entenderem quais são os fatos que levaram a essa revolução. Que nós temos lá aí um conjunto de ideias, que no caso é o iluminismo, que servirão de base, mas que essa população só decide se revoltar e pegar em armas no momento em que percebe que isso não será possível através do diálogo, que não vai ser possível através do voto, tá? Então, nós temos o início da revolução e nós continuaremos falando dela na próxima aula. Eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem qualquer dúvida, perguntem. Eu vou deixar também na plataforma 2 textos para vocês lerem e analisarem, tá bom? E qualquer coisa eu estou à disposição. Se cuidem, fiquem bem e até a próxima.